Em uma mansão de luxo, uma família exemplar esconde segredos perturbadores. Por trás da imagem de esposa perfeita se esconde uma mulher cruel que transforma a vida da sogra em um verdadeiro pesadelo. Mas uma funcionária silenciosa decide agir, e nada mais será como antes. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. A mansão do bairro Jardim Europa, em São Paulo, sempre impressionava quem passava pela rua, arborizada. O portão de ferro trabalhado, o jardim impecável com jabuticabeiras centenárias e o piso de pedra portuguesa contavam a história de uma família que havia conquistado muito. Ricardo Moreira, aos 43 anos, era conhecido no mercado imobiliário paulistano como o homem que transformava terrenos abandonados em empreendimentos de luxo. Sua construtora, a Moreira em Associados, erguia prédios elegantes pela zona sul da cidade, cada um deles carregando sua assinatura de bom gosto e solidez. Mas o verdadeiro orgulho de Ricardo não estava nos negócios. Estava em casa, ou pelo menos era o que ele costumava dizer aos sócios durante os almoços na Faria Lima. Camila, sua esposa, havia 8 anos, era a personificação da mulher que ele sempre sonhara ter ao lado. Bonita, eloquente, com aquele sorriso que acalmava qualquer ambiente tenso e uma presença que encantava em eventos sociais. Nas redes sociais, onde acumulava quase 200 mil seguidores, Camila compartilhava receitas saudáveis, dicas de decoração e reflexões sobre gratidão e espiritualidade. Seus vídeos eram assistidos por milhares de pessoas que a viam como exemplo de equilíbrio e gentileza. E havia Dona Edna, a mãe de Ricardo, uma senhora de 72 anos, viúva havia uma década, morava com o casal desde que Ricardo insistira que ela não deveria viver sozinha naquele apartamento do Brooklyn. Dona Edna era o tipo de mulher que carregava histórias nas rugas do rosto e ternura nas mãos. Fora ela quem criara Ricardo sozinha, depois que o marido partira cedo, vítima de complicações no coração. Costureira de profissão, passara noites em claro na máquina Singer para garantir que o filho tivesse educação e oportunidades. Agora, na mansão do Jardim Europa, ela deveria desfrutar do conforto que tanto merecera. Pelo menos era assim que as coisas pareciam. Joana chegava à mansão todas às segundas, quartas e sextas às 7 da manhã. 48 anos, moradora de Paraisópolis, mãe de 3 filhos já crescidos, ela trabalhava como faxineira havia 15 anos e conhecia bem os segredos que as casas dos ricos escondiam. Mas a casa dos Moreira sempre fora diferente. Quando começou a trabalhar ali, 5 anos atrás, a mansão era cheia de vida. Havia a cozinheira, seu Antônio, que cuidava do jardim, uma arrumadeira que vinha aos finais de semana. Dona Edna passava as tardes na varanda costurando mantas para doação, conversava com os funcionários, oferecia café e biscoitos caseiros. Mas, nos últimos 2 anos, tudo mudara. Primeiro seu Antônio foi dispensado, depois a cozinheira. A arrumadeira parou de aparecer. Agora só restava Joana, que chegava, limpava a casa inteira sozinha e ia embora no meio da tarde, levando consigo a sensação estranha de que algo não estava certo naquele lugar. Dona Edna não costurava mais na varanda. Aliás, Joana mal a via. Quando cruzavam nos corredores, a senhora desviava o olhar, murmurava um bom dia quase inaudível e seguia para o quarto com passos apressados. Suas mãos, que antes acariciavam as mantas coloridas, agora viviam arranhando os próprios braços. Joana percebera as marcas avermelhadas, os arranhões que pareciam nunca cicatrizar completamente. Certa manhã de abril, enquanto limpava o corredor do 2º andar, Joana encontrou Dona Edna parada no batente da porta do quarto, olhando para o nada. A senhora usava um hobby felpudo bege, mas mesmo com o tecido grosso, era possível notar como emagrecera. Os ombros curvados, o rosto pálido, aqueles olhos que antes brilhavam agora pareciam apagados. Joana se aproximou devagar, como quem teme assustar um passarinho ferido. — Oi, Dona Edna, tudo bem com a senhora? A voz saiu suave,
carregada de preocupação genuína. Dona Edna se sobressaltou, como se tivesse sido pega fazendo algo errado. Virou-se rápido demais e tropeçou no próprio pé, apoiando-se na parede para não cair. Está sim, Joana. Estava só descansando um pouco. A resposta veio automática, ensaiada, vazia de verdade. Joana notou as olheiras profundas, o tremor discreto nas mãos. A senhora não está com fome? Posso esquentar alguma coisa para a senhora? Não precisa não, minha filha. Obrigada. Dona Edna esboçou um sorriso frágil e voltou para dentro do quarto, fechando a porta com um clique suave que soou como um sino de despedida. Joana ficou ali parada, segurando o pano de limpeza, sentindo o coração apertar. Conhecia Dona Edna havia 5 anos. Aquela não era a mesma mulher que um dia lhe oferecera conselhos quando seu filho mais novo pensou em largar a escola. Aquela não era a senhora que ria alto, contando histórias da juventude enquanto Joana passava pano na varanda. Aquela era uma sombra. Descendo as escadas, Joana encontrou Camila na cozinha americana, toda arrumada mesmo sendo apenas 9 da manhã. Cabelos presos num coque impecável, maquiagem leve mas perfeita, um vestido midi de linho bege que custava mais do que o aluguel de 3 meses da casa de Joana. Ela estava gravando um vídeo para as redes sociais, segurando uma xícara de chá verde. Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem e gratos por mais um dia abençoado. Hoje quero compartilhar com vocês a importância de cultivarmos a paz dentro de casa. A voz de Camila era melodiosa, suave, o tipo de voz que acalmava e convencia ao mesmo tempo. Um lar harmonioso é a base de uma vida equilibrada. Quando amamos e respeitamos quem está ao nosso lado, construímos um refúgio onde a alma pode descansar. Joana passou por trás dela em silêncio, carregando o balde e os produtos de limpeza. Camila nem sequer olhou na sua direção. Continuou falando para a câmera sobre gratidão, sobre honrar os mais velhos, sobre a importância da família. Quando terminou a gravação, desligou o celular e o sorriso desapareceu instantaneamente do rosto, como se tivesse sido apagado por um interruptor invisível. Joana já limpou o quarto da Dona Edna? A voz agora era diferente, seca, cortante, desprovida de qualquer gentileza. Ainda não, Dona Camila, estava limpando o corredor. Então limpa. E quando terminar, dá uma olhada na despensa. Acho que tem comida vencida lá. Camila pegou a bolsa Louis Vuitton e as chaves do carro. Vou sair, tenho almoço com umas amigas. Volto à tarde. E saiu deixando um rastro de perfume caro e uma sensação gelada no ar. Joana subiu novamente as escadas, pensativa. Bateu de leve na porta do quarto de Dona Edna. Dona Edna, posso entrar para limpar? Silêncio. Dona Edna. A porta se abriu devagar. Entre, pode entrar. A senhora estava sentada na beirada da cama, as mãos no colo, os olhos fixos no chão. Joana entrou com a delicadeza de quem pisa em terreno sagrado. O quarto, que antes era acolhedor com suas cortinas, floridas e almofadas bordadas, agora parecia um quarto de hotel. Impessoal, frio. As cortinas estavam sempre fechadas, a janela trancada. Não havia mais as fotos de família na cômoda, nem as revistas de artesanato espalhadas. Enquanto passava o pano nos móveis, Joana observava Dona Edna pelo reflexo do espelho. A senhora continuava imóvel, as mãos agora arranhando suavemente o antebraço direito. Dona Edna, me desculpa perguntar, mas a senhora está se sentindo bem? Posso trazer alguma coisa? Estou bem, Joana, obrigada. É só a idade chegando, sabe como é. As articulações doem, o sono fica difícil, mas passa. Mas essas marquinhas no braço da senhora, é alergia? Dona Edna puxou as mangas do hobby rapidamente, cobrindo os braços. Deve ser sim. Vou pedir para o Ricardo me levar no médico quando ele tiver tempo. E o Ricardo, como ele tá? Joana tentou manter a conversa, procurando qualquer fresta de conexão com a realidade da casa. Trabalhando muito, coitado. Viaja tanto, tem tanta responsabilidade. Não quero incomodar ele com essas bobagens minhas. A voz de Dona Edna estava carregada de algo que Joana não conseguia identificar. Era medo? Era tristeza? Era resignação? Dona Edna,
Se a senhora precisar conversar, eu... Tô aqui, tá? A gente se conhece há um tempão. A senhora levantou os olhos pela primeira vez e por um segundo Joana viu algo naquele olhar. Um pedido silencioso, um grito abafado. Mas durou apenas um instante. Logo, Dona Edna desviou novamente, forçou um sorriso e levantou da cama. Vou tomar um banho, obrigada, Joana. E entrou no banheiro, fechando a porta. Joana terminou a limpeza com o coração pesado. Desceu as escadas pensando em todas as mudanças que testemunhara naquela casa. O silêncio que antes era paz agora era tensão. A ordem que antes era beleza, agora parecia controle. E Dona Edna, a mulher forte que criara Ricardo sozinha, agora era uma presença fantasmagórica na própria casa. Quando Ricardo chegou à noite, vindo direto do escritório na Faria Lima, a casa estava arrumada e perfumada. Camila o recebeu com um beijo no rosto e um sorriso impecável. Como foi o dia, amor? Cansativo. Muita reunião. E aqui? Como estão as coisas? Tudo ótimo. Sua mãe tá bem. Descansou o dia todo. Já jantei, deixei sua comida quentinha. Vou subir. Vou responder uns comentários no Instagram. Ricardo comeu sozinho na mesa da cozinha, checando e-mails no celular. Não subiu. Para ver a mãe. Não perguntou se ela precisava de algo. Confiava que Camila estava cuidando de tudo. Afinal, ela sempre cuidara. No andar de cima, Dona Edna estava deitada na cama, os olhos abertos no escuro, ouvindo os sons da casa. O barulho da televisão na sala, a água correndo no banheiro de Camila, o silêncio pesado que envolvia tudo. Suas mãos coçavam os braços novamente, mas ela se forçou a parar. Não podia deixar marcas muito evidentes. Não podia dar motivos para perguntas. Fechou os olhos e tentou dormir, mas o sono não vinha. Nunca vinha fácil. Não. Depois que as noites haviam se tornado o que eram. Na casa de Paraisópolis, Joana preparava o jantar para os filhos, mas sua mente estava longe. Pensava em Dona Edna, naquele olhar vazio, naquelas marcas nos braços. Pensava na mudança drástica no comportamento da senhora. Pensava na forma como Camila falava dela, como se fosse um objeto que precisava ser mantido arrumado e fora de vista. Algo estava muito errado naquela casa, e Joana, que sempre fora uma mulher observadora, decidiu que prestaria mais atenção. Não sabia ainda o que faria com o que descobrisse, mas sabia que não podia simplesmente ignorar. Dona Edna merecia mais do que isso. Merecia ser vista. Merecia ser ouvida, mesmo que ninguém mais quisesse escutar. Os dias seguintes trouxeram pequenas confirmações das suspeitas de Joana. Na quarta-feira, enquanto limpava o banheiro do segundo andar, ouviu vozes vindas do quarto de Dona Edna. Uma voz era baixa, submissa, a outra era firme, autoritária. Mãe Edna, já conversamos sobre isso. Quando tem visita, a senhora fica no quarto. Não quero a senhora descendo e falando besteira. Era a voz de Camila. Joana se aproximou da porta entreaberta, o coração batendo forte. Não queria espionar, mas algo a compelia a entender o que estava acontecendo. Mas Camila, são os amigos do Ricardo. Eu conheço alguns deles desde que ele era criança. Exatamente por isso. A senhora vai ficar contando historinhas constrangedoras, vai falar da época que vocês passavam dificuldade. Isso não combina com a imagem que construímos. As pessoas precisam ver prosperidade, sucesso, elegância. Uma sogra doente e chorosa não faz parte disso. Eu não sou doente. Não? A voz de Camila era veneno puro. Então por que vive trancada aqui dentro? Por que não consegue dormir direito? Por que vive se coçando que nem doida? Se eu fosse a senhora, ficava quietinha, descansava e deixava quem entende das coisas cuidar da casa. Houve um silêncio pesado. Depois, a voz fraca de Dona Edna. Tá bom, eu fico aqui. Ótimo. Vou mandar Joana trazer um lanche para a senhora daqui a pouco. Camila abriu a porta subitamente e quase trombou com Joana, que fez que estava limpando o corredor. Camila estreitou os olhos. Há quanto tempo você está aí? Acabei de chegar, Dona Camila. Estava limpando o banheiro.
O coração de Joana batia descompassado, mas ela manteve a voz firme. Camila a observou por um longo segundo, como quem avalia uma ameaça. Depois sorriu aquele sorriso de capa de revista. Quando terminar aí, leva um chá e umas torradas para o quarto da dona Edna. Ela vai passar a tarde descansando. Sim, senhora. Camila desceu as escadas e Joana esperou alguns segundos antes de bater na porta do quarto. Dona Edna, pode entrar, Joana. A senhora estava sentada na poltrona perto da janela, mas a janela continuava com as cortinas fechadas. Joana entrou e fechou a porta atrás de si. Dona Edna, o que está acontecendo aqui? Dona Edna levantou os olhos e, pela primeira vez em meses, lágrimas escorreram pelo seu rosto enrugado. Nada, Joana, não está acontecendo nada. É tudo bobagem da minha cabeça. A senhora não está bem, eu vejo isso. E eu ouvi a dona Camila falando que a senhora não pode descer quando tem visita. Isso não está certo. Não fala nada para o Ricardo, por favor. A voz de dona Edna era um sussurro desesperado. Ele trabalha tanto, está tão cansado. Não quero ser um peso para ele. Não quero que ele tenha que escolher entre mim e a mulher dele. Mas, dona Edna... Por favor, Joana. A senhora segurou a mão de Joana com força inesperada. Eu já vivi minha vida. Criei meu filho, fiz meu papel. Agora ele tem a vida dele, a esposa dele. Eu não posso atrapalhar isso. Promete que não vai falar nada? Joana sentiu as lágrimas queimarem seus próprios olhos. Como podia prometer algo assim? Como podia ver aquela mulher se apagando e não fazer nada? Mas olhou para o rosto suplicante de dona Edna e assentiu. Não vou falar nada. Prometo. Obrigada, minha filha. Joana saiu do quarto com o coração partido. Desceu as escadas, preparou o chá e as torradas e levou numa bandeja para dona Edna. Quando voltou à cozinha, Camila estava lá mexendo no celular. Joana, esqueci de avisar. O Ricardo viaja amanhã para Brasília, fica fora uns 3 dias. Vai ter uma licitação importante. Então você não precisa vir na sexta, pode tirar uma folga. Ah, obrigada, dona Camila. Camila nem levantou os olhos do celular. Pode ir mais cedo hoje também. Tá tudo limpo já. Joana pegou suas coisas, mas antes de sair, olhou para as escadas. Lá em cima, dona Edna estava sozinha com Camila. E Ricardo estaria fora por 3 dias. Algo pesado se instalou no peito de Joana. Uma intuição que ela não conseguia ignorar. Mas o que podia fazer? Prometer à senhora que não diria nada. E quem acreditaria nela de qualquer forma? Era apenas a faxineira. Camila era a esposa perfeita, a influenciadora querida, a mulher que pregava amor e gratidão nas redes sociais. Saiu da mansão com passos lentos, olhando para trás uma última vez antes de atravessar o portão. A casa linda, o jardim perfeito, a fachada impecável, tudo tão bonito por fora, tudo tão quebrado por dentro. E enquanto pegava o ônibus de volta para Paraisópolis, Joana tomou uma decisão. Não importava o que tinha prometido. Não importava se ninguém acreditaria nela. Ela precisava descobrir o que realmente estava acontecendo naquela casa. Precisava proteger dona Edna, mesmo que a senhora não pedisse proteção, porque algumas coisas eram mais importantes do que promessas. Algumas coisas eram questão de consciência. E Joana, mãe de 3, moradora da periferia, faxineira há 15 anos, tinha uma coisa que nunca venderia: sua humanidade. Mesmo que isso custasse seu emprego. Mesmo que isso custasse qualquer coisa. Dona Edna não seria mais uma invisível. Não enquanto Joana pudesse fazer algo a respeito. A quinta-feira amanheceu cinzenta em São Paulo, com aquela garoa fina que deixava tudo úmido e melancólico. Joana acordou mais cedo que o normal, uma inquietação martelando no peito desde que abriu os olhos. Ricardo já devia estar em Brasília, e dona Edna ficaria sozinha com Camila por 3 dias inteiros. A lembrança da promessa que fizera à senhora pesava como pedra, mas algo mais forte falava dentro dela. Uma voz que dizia que silêncio não era lealdade quando significava cumplicidade com o sofrimento alheio. Preparou o café da manhã para os filhos em silêncio, a mente distante. Marcos, o mais velho, já de 24 anos e trabalhando como entregador, percebeu a expressão da mãe. Mãe, a senhora está bem? Parece preocupada.
Joana forçou um sorriso. Tô bem, filho. Só pensando no trabalho. Naquela casa chique de sempre? A senhora trabalha lá faz tempo, já devia estar acostumada. Se ao menos fosse só trabalho, Joana pensou, mas não disse nada. Despediu-se dos filhos com beijos na testa e pegou o ônibus para o Jardim Europa com o coração apertado. Enquanto a cidade acordava lá fora, barulhenta e caótica como sempre, ela se preparava mentalmente para o que poderia encontrar naquela mansão silenciosa. Chegou às 7 em ponto. Tocou a campainha e esperou. Normalmente Camila abria a porta já arrumada, com aquele sorriso de revista, mas hoje demorou quase 5 minutos. Quando finalmente abriu, estava de roupão, os cabelos soltos, o rosto sem maquiagem mostrando olheiras que a base sempre escondia. Ah, é você. Pensei que não viria hoje. A senhora pediu para eu não vir na sexta, mas hoje é quinta, dona Camila. Ah, verdade. Um bocejo. Entre logo, tenho que voltar a dormir. Joana entrou e Camila subiu as escadas sem dizer mais nada, arrastando os chinelos no mármore. A casa estava estranhamente silenciosa. Nem o zumbido da geladeira parecia fazer barulho. Era um silêncio pesado, do tipo que precede tempestades. Joana começou a arrumar a cozinha, mas seus ouvidos estavam atentos a qualquer som. Lavou a louça que estava na pia, organizou a despensa, passou pano no chão. Mas sua mente não estava ali. Estava no segundo andar, no quarto de Dona Edna, imaginando como a senhora havia passado a noite. Quando subiu para limpar os quartos, passou primeiro pelo corredor, prestando atenção. A porta do quarto de Camila e Ricardo estava fechada. A porta do quarto de Dona Edna também. Tudo parecia normal, mas havia algo no ar. Um cheiro estranho que Joana não conseguia identificar. Algo levemente químico, mas não era produto de limpeza. Bateu de leve na porta de Dona Edna. Dona Edna, é a Joana. Posso entrar? Silêncio. Dona Edna? Entre. A voz veio tão baixa que Joana quase não ouviu. Abriu a porta devagar e o que viu fez seu coração parar por um segundo. Dona Edna estava em pé no meio do quarto, ainda de camisola, os braços caídos ao lado do corpo, os olhos fixos na parede. Mas o mais perturbador eram seus braços. Estavam completamente vermelhos, cobertos de arranhões frescos, alguns sangrando levemente. E Dona Edna tremia. Um tremor fino, constante, como se estivesse com muito frio, embora o quarto estivesse abafado. Meu Deus do céu, Dona Edna! Joana correu até ela, segurando seus ombros com delicadeza. O que aconteceu? A senhora está sangrando! Dona Edna piscou devagar, como se estivesse voltando de muito longe. Joana, desculpa. Eu estava só, a voz falhou. Vem, senta aqui. Joana a guiou até a cama com cuidado, como se carregasse porcelana. Vou buscar um pano molhado, vou limpar isso. Correu até o banheiro do corredor, molhou uma toalha limpa com água morna e voltou. Começou a limpar os braços de Dona Edna com movimentos suaves, e a cada arranhão que via, sentia a raiva crescer dentro do peito. Dona Edna, o que fez a senhora se machucar assim? A senhora não respondeu de imediato. Seus olhos estavam vidrados, distantes. Quando finalmente falou, a voz era um sussurro quebrado. Ela jogou um pó na minha pele ontem à noite. Como assim um pó? Depois que o Ricardo saiu de manhã para viajar, ela veio aqui no meu quarto. Disse que eu precisava aprender a ficar quieta. Jogou um pó branco nos meus braços e mandou eu não lavar. Falou que se eu lavasse seria pior. Dona Edna começou a chorar, lágrimas silenciosas descendo pelo rosto enrugado. Começou a coçar Joana, coçou a noite toda. Tentei não coçar, juro que tentei, mas não consegui. Coça demais, parece que tem formiga debaixo da pele. Joana sentiu o sangue ferver. Que tipo de pessoa fazia isso? Que tipo de monstro torturava uma idosa indefesa? A senhora não lavou? Ela disse que ficava de olho, que se eu lavasse ia descobrir e ia ser pior. Fiquei com medo, Joana. Muito medo. Onde ela está agora? Deve estar dormindo ainda. Ela sempre dorme até tarde quando o Ricardo viaja. Joana terminou de limpar os braços de Dona Edna o melhor que pôde, mas sabia que aquilo precisava ser lavado direito.
Dona Edna, a gente vai lavar seus braços agora, com água e sabonete neutro bem devagar. Depois vou passar uma pomada, tenho na minha bolsa. Essa mulher não vai saber de nada. Mas, Joana, ela disse. Eu sei o que ela disse, mas a senhora não vai passar mais um minuto com essa coisa na pele. Vem comigo, ajudou Dona Edna a levantar e a levou até o banheiro do próprio quarto. Fechou a porta, abriu a torneira da pia e, com paciência infinita, lavou os braços da senhora. A água saía esbranquiçada no começo, levando resíduos do tal pó. Dona Edna chorava baixinho, mas parecia aliviada. Quando Joana terminou e secou com cuidado, passou uma pomada calmante que sempre carregava na bolsa. Era de arnica, nada milagroso, mas ajudaria. Obrigada, minha filha, Dona Edna sussurrou. Você é um anjo. A senhora não precisa agradecer. E Dona Edna, olha para mim. Joana segurou o rosto da senhora entre as mãos, com ternura. Isso que está acontecendo aqui não é normal. Não é certo. A senhora não merece isso. Não fala nada pro Ricardo, por favor. Ele não ia acreditar. Ela é tão diferente com ele, tão carinhosa, tão perfeita. Se eu falar, ele vai achar que eu tô ficando louca de velhice. Vai achar que eu tô inventando coisa. E ela já disse que se eu falar alguma coisa, ela vai fazer parecer que eu tô com problema na cabeça. Vai dizer que é coisa de idosa, que eu tô confusa. Mas tem as marcas nos braços da senhora. Ela disse que se alguém perguntar, é para eu falar que foi alergia, ou que eu mesma me arranhei porque tenho problema de pele. Ninguém vai acreditar em mim, Joana. Ninguém. Ela é rica, bonita, tem milhares de pessoas que adoram ela na internet. E eu sou só uma velha inútil. A senhora não é inútil, Joana falou com firmeza. A senhora criou o Ricardo sozinha, trabalhou a vida toda. É uma mulher forte. E eu acredito na senhora, tá ouvindo? Eu acredito. Dona Edna abraçou Joana e chorou no ombro dela como uma criança perdida. E Joana deixou, acariciando os cabelos brancos da senhora, sentindo o peso daquela dor toda. Quantas noites Dona Edna havia passado acordada, sendo atormentada por aquela mulher. Quanto sofrimento silencioso cabia dentro daquele corpo frágil. Quando se separaram, Joana ajudou Dona Edna a trocar de roupa e a deitar na cama. Descansa um pouco agora, vou ficar de olho. Se ela vier aqui, eu tô por perto. Dona Edna assentiu, exausta demais para argumentar. Fechou os olhos e em poucos minutos estava dormindo, a respiração finalmente mais calma. Joana saiu do quarto e foi limpar o resto da casa, mas sua mente fervilhava. Precisava fazer algo. Não podia simplesmente testemunhar aquilo e não agir. Mas o quê? Contar para Ricardo? Dona Edna tinha razão. Ele provavelmente não acreditaria. Camila era esperta, manipuladora. Certamente teria desculpas prontas para tudo. Era quase 11 da manhã quando Camila desceu já arrumada, maquiagem perfeita novamente, como se a mulher desgrenhada da manhã nunca tivesse existido. Usava um conjunto de moletom bege estiloso, daqueles que custavam uma fortuna, mas pareciam simples. Pegou uma garrafa de água na geladeira e olhou para Joana. Como tá, Dona Edna? Dormindo, Joana respondeu, mantendo a voz neutra. Ótimo. Deixa ela descansar. O tom era casual demais, como se falasse de um cachorro que precisava ficar quieto. Ah, e Joana, hoje você pode ir embora mais cedo também. Umas 2, 2:30. Não tem muito o que fazer mesmo. Tudo bem, Dona Camila? Camila pegou o celular e começou a gravar um vídeo ali mesmo, na cozinha iluminada. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje quero falar sobre a importância de estabelecermos limites saudáveis em nossas relações. A voz era suave, inspiradora. Às vezes, cuidar de alguém significa também saber quando deixar essa pessoa descansar, respeitar seu espaço. O amor verdadeiro não sufoca, ele acolhe com sabedoria. Joana sentia náusea ouvindo aquilo. Como alguém podia ser tão de duas caras assim? Como alguém podia pregar amor e respeito enquanto torturava uma idosa indefesa? Terminou a limpeza da sala e subiu novamente. Passou pelo quarto de Dona Edna e encostou o ouvido na porta.
Respiração tranquila. Ainda dormia. Sentiu um alívio momentâneo. Foi limpar o quarto de Camila e Ricardo. Um quarto enorme com closet, banheiro com banheira. Tudo decorado com um gosto impecável que provavelmente tinha saído de alguma revista de arquitetura. Na penteadeira de Camila, produtos caros de beleza, perfumes importados, joias delicadas. Uma vida de luxo construída sobre uma imagem falsa. Enquanto arrumava a cama, Joana viu algo embaixo da cômoda. Um vidrinho pequeno, transparente, com um pó branco dentro. Seu coração disparou. Pegou o vidro com cuidado como se fosse veneno. Não tinha rótulo. Não tinha nada escrito. Era só um vidro com pó branco. Era aquilo que Camila havia usado em Dona Edna? Tinha que ser. Joana guardou o vidro no bolso do avental. Não sabia ainda o que faria com aquilo, mas era uma prova. Uma evidência de que algo de errado acontecia naquela casa. Terminou de arrumar o quarto e desceu novamente. Camila estava na sala, respondendo mensagens no celular completamente alheia. Dona Camila, já terminei tudo. Posso ir embora? Camila nem levantou os olhos. Pode sim. Até sexta. Ah não, você não vem sexta, né? Então até segunda. Até segunda. Joana pegou sua bolsa, guardou o vidro bem no fundo dentro de uma nécessaire e saiu da mansão. Mas em vez de ir direto para o ponto de ônibus, ficou na calçada em frente, observando a casa. Pensou em Dona Edna lá dentro, sozinha com aquela mulher. Pensou em tudo que a senhora devia ter passado nos últimos meses, talvez anos. Pensou na coragem que precisaria ter para fazer o que estava começando a planejar. Pegou o celular velho e com a tela rachada, mas funcionando. Tinha uma câmera simples, mas que gravava. E pensou, se ninguém acredita em palavras, talvez acredite em imagens. Se ninguém vê o que acontece atrás das portas fechadas, alguém precisa mostrar. Mas como? Não podia simplesmente gravar Camila sem mais nem menos. Precisaria de um momento, de uma situação. E precisaria de coragem. Muito mais coragem do que tinha agora. Voltou para casa com a cabeça fervilhando de planos e medos. Chegou em Paraisópolis e encontrou Dona Rosa, sua vizinha de 70 anos, sentada na frente de casa. Dona Rosa tinha sido costureira também, assim como Dona Edna. As duas tinham muito em comum, e Joana sempre as comparava. Dona Rosa, posso fazer uma pergunta? Claro, minha filha, o que foi? Se a senhora visse alguém fazendo mal para uma pessoa idosa, uma pessoa indefesa, o que a senhora faria? Dona Rosa franziu a testa. Que pergunta estranha. Mas eu denunciaria, óbvio. Velho não pode ser maltratado, não. É crime. E se essa pessoa que está fazendo o mal fosse rica, poderosa, e a pessoa idosa tivesse medo de falar, aí a responsabilidade é de quem vê, Joana. Se a vítima não pode falar, quem testemunha tem que falar por ela. É questão de humanidade. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Joana hesitou. Não, só estava pensando mesmo. Obrigada, Dona Rosa. Entrou em casa e sentou no sofá velho da sala, o vidro com o pó branco ainda na bolsa. Pegou ele novamente, olhou contra a luz. O que era aquilo? Seria alguma substância que causava coceira? Algum produto químico? Precisava descobrir, mas como? Lembrou de Claudinho, filho de uma conhecida do bairro, que trabalhava como auxiliar de laboratório numa clínica. Talvez ele pudesse analisar, ou pelo menos saber o que era aquilo. Pegou o celular e mandou mensagem para a mãe dele, pedindo o contato. Em meia hora tinha a resposta. Ligou. Claudinho, é a Joana, amiga da sua mãe. Tudo bem? Olha, preciso de uma ajuda sua. Você consegue analisar um pó branco para mim? Preciso saber o que é. Depende, dona Joana. Se for droga, eu não vou me meter nisso, não. Não é droga, não, pelo menos eu acho que não. É uma coisa que alguém jogou na pele de uma pessoa e causou uma coceira horrível. Pode ser algum produto químico. Claudinho ficou em silêncio por um momento. Pode ser algum irritante de pele. Tem umas substâncias que causam isso mesmo. Traz amanhã na clínica, no horário do almoço. Dou uma olhada. Obrigada, Claudinho, você não sabe como me ajuda. Na sexta-feira, Joana acordou com um propósito claro.
Foi até a clínica onde Claudinho trabalhava, no Ipiranga, e entregou o vidro. Ele prometeu analisar e dar uma resposta até o final do dia. Passou o resto da manhã ansiosa, o celular sempre por perto. Era quase 3 da tarde quando a ligação veio. Dona Joana descobriu o que é. É pó de urtiga processada, misturada com uns outros componentes irritantes. Causa uma coceira absurda, pode até ferir a pele se a pessoa coçar muito. Não é letal, mas é bem cruel usar isso em alguém. Pó de urtiga? Joana se sentou processando a informação. Então é de propósito para fazer a pessoa coçar? Com certeza. Isso aqui não é acidente, não. Alguém preparou essa mistura para causar sofrimento. Obrigada, Claudinho. Posso pegar o vidro de volta? Tá aqui guardado, passa quando quiser. Joana desligou e sentiu as lágrimas queimarem. Então era tudo verdade. Pior, era tudo calculado, cruel, proposital. Camila não estava apenas sendo grosseira ou negligente. Estava deliberadamente torturando Dona Edna. Naquele momento, Joana soube que não podia mais esperar. Não podia mais ter medo. Tinha nas mãos a prova de uma crueldade inimaginável e precisava fazer algo com isso. Mas precisava de mais. Precisava de imagens. Precisava flagrar Camila em ação. E sabia que para isso teria que voltar àquela mansão quando não deveria estar lá. Teria que arriscar tudo, seu emprego, talvez até mais. Mas olhou para o vidro com pó de urtiga na mão e pensou em Dona Edna, em suas mãos trêmulas, em seus olhos apagados, em sua dignidade sendo roubada noite após noite. Não havia escolha. O sábado chegou com um céu limpo, daqueles raros em São Paulo. Joana disse aos filhos que ia fazer um trabalho extra, pegou o ônibus mais cedo e foi para o Jardim Europa. Não tocou a campainha da mansão. Em vez disso, deu a volta e foi até os fundos. Sabia que a porta da área de serviço tinha uma fechadura simples e Camila frequentemente esquecia de trancar direito. Testou a maçaneta. Aberta, entrou silenciosamente, o coração batendo forte demais. Eram 8 da manhã de sábado. Camila provavelmente ainda estava dormindo. Ricardo voltaria só no domingo. Era o momento. Subiu as escadas com passos de gato, tirando os sapatos para não fazer barulho. Parou no corredor ouvindo. Silêncio. Aproximou-se da porta do quarto de Dona Edna e encostou o ouvido. Nada. Aproximou-se da porta do quarto de Camila. Também nada. Estava prestes a descer novamente quando ouviu. Passos. Vindos do quarto de Camila. A porta se abrindo. Joana se jogou dentro do armário do corredor, aquele onde ficavam lençóis e toalhas, e fechou, a porta deixando só uma fresta. Viu Camila sair de hobby e ir até o quarto de Dona Edna. Bateu na porta, mas não esperou resposta. Entrou. Joana esperou alguns segundos e saiu do armário. Aproximou-se devagar da porta entreaberta do quarto de Dona Edna. Com as mãos tremendo, pegou o celular e apertou o botão de gravar vídeo. O que viu através da fresta fez seu sangue gelar. Dona Edna estava em pé no meio do quarto, ainda de camisola, e Camila estava em frente a ela, o vidro de pó branco na mão. Você sabe as regras, não? Sabe, mãezinha? A voz de Camila era gelada, sarcástica. Se quer que eu deixe você dormir deitada essa noite, vai ter que obedecer primeiro. Fica aí em pé sem encostar em nada, até eu voltar. Deve demorar umas 2, 3 horas. Se você sentar, se você deitar, eu vou saber. E aí vai ser pior. Camila, por favor, meus pés doem tanto, Dona Edna implorou, a voz quebrada. Eu prometo que fico quieta, que não incomodo, só me deixa sentar. Não. Você precisa aprender que aqui quem manda sou eu. Seu filho está sempre fora trabalhando, construindo o império dele, e quem cuida de tudo aqui sou eu. Você é só um móvel velho que ele não tem coragem de jogar fora. Camila se aproximou, segurando o queixo de Dona Edna com força. Mas eu vou fazer você tão pequena, tão insignificante, que um dia você mesma vai querer sumir. Vai pedir para ir embora. E eu vou finalmente ter minha casa perfeita, sem velha chorona atrapalhando. Eu não atrapalho nada. A voz de Dona Edna era um sussurro desesperado. Eu só quero paz. Então fica quieta. E em pé. Camila jogou um pouco do pó nos braços de Dona.
Hannah que tentou não se encolher, mas não conseguiu. Lembre-se, 3 horas, não decepcione. E saiu do quarto, batendo a porta. Joana gravou tudo. Cada palavra, cada gesto cruel, cada lágrima que escorria pelo rosto de Dona Edna. Quando Camila saiu, ela continuou gravando a senhora parada ali, tremendo, sozinha, em pé no meio do quarto. Depois desligou o celular, esperou Camila descer as escadas e saiu da mansão da mesma forma que entrou. Silenciosa, invisível, mas agora armada com a verdade. Tinha o vídeo, tinha a prova. Agora precisava de coragem para usá-la, e essa coragem, ela sabia, viria da única pessoa que importava nessa história, Ricardo. Ele precisava ver o que a esposa perfeita fazia quando ele não estava por perto, e Joana garantiria que ele visse, custasse o que custasse. O domingo amanheceu com um calor insuportável em São Paulo, daqueles que fazem o asfalto ferver e as pessoas procurarem sombra onde quer que seja. Joana mal havia dormido. O vídeo estava guardado no celular, assistido e reassistido dezenas de vezes durante a madrugada. Cada vez que via, sentia a mesma mistura de raiva e tristeza. Cada palavra cruel de Camila, cada lágrima de Dona Edna, cada segundo daquela humilhação gravada na memória do aparelho velho. Ricardo voltaria hoje. Camila já devia estar preparando a casa, preparando a si mesma, colocando a máscara perfeita de esposa amorosa. E Joana precisava agir antes que tudo voltasse à rotina de mentiras. Vestiu sua melhor roupa, uma calça jeans escura e uma blusa azul marinho que guardava para ocasiões especiais. Prendeu os cabelos num coque simples, passou um batom discreto. Precisava parecer respeitável, confiável. Precisava que Ricardo a levasse a sério, mesmo sendo apenas a faxineira. Guardou o celular na bolsa com cuidado, como se carregasse uma bomba prestes a explodir. Chegou à mansão por volta das 2 da tarde. O carro de Ricardo já estava na garagem, ele havia chegado. Respirou fundo 3 vezes antes de tocar a campainha, pedindo a Deus coragem para o que estava prestes a fazer. Camila abriu a porta, e por uma fração de segundo seu rosto mostrou surpresa. Depois veio o sorriso forçado. Joana, o que você está fazendo aqui? Hoje é domingo, você não trabalha domingo. Eu sei, dona Camila, mas preciso falar com o seu Ricardo, é urgente. O sorriso de Camila vacilou. Falar com o Ricardo? Sobre o quê? É particular. Preciso falar com ele. Camila cruzou os braços, bloqueando a entrada. O que você tem para falar com meu marido que não pode falar comigo primeiro? Joana sentiu o coração disparar, mas manteve a voz firme. Com todo respeito, dona Camila, preciso falar com ele, é importante. Os olhos de Camila se estreitaram, uma centelha de desconfiança acendendo ali. Antes que pudesse responder, a voz de Ricardo veio da sala. Camila, quem é? É a Joana, amor. Ela quer falar com você. Houve uma pausa. Depois Ricardo apareceu no corredor, vestindo bermuda e camiseta, os cabelos ainda úmidos, do banho. Parecia cansado da viagem. Joana, aconteceu alguma coisa? Seu Ricardo, o senhor pode me dar uns minutos? É sobre a casa, sobre... Ela hesitou, sentindo o olhar gelado de Camila cravado nela, sobre sua mãe. A expressão de Ricardo mudou instantaneamente. Minha mãe, ela está bem? Fisicamente sim, senhor, mas... Joana respirou fundo. Preciso mostrar uma coisa para o senhor. É muito sério. Ricardo olhou para Camila, que mantinha o sorriso, mas com os olhos duros como pedra. Depois olhou para Joana novamente. Tá bom, entra. Vamos conversar no escritório. Camila segurou o braço de Ricardo. Amor, tenho certeza que qualquer coisa que a Joana tenha para falar pode ser resolvido aqui mesmo. Não precisa ir para o escritório. Camila, deixa eu ver o que é, Ricardo disse com gentileza, mas também com firmeza. Se for sobre minha mãe, quero ouvir. Joana entrou e seguiu Ricardo até o escritório, sentindo as costas queimarem com o olhar de Camila. Quando a porta se fechou, ela finalmente conseguiu respirar direito. O escritório era amplo, com estantes cheias de livros sobre arquitetura e administração, uma mesa de madeira maciça e poltronas de couro. Ricardo apontou para uma delas. Senta, fica à vontade. Agora,
Me diz o que aconteceu com minha mãe. Joana se sentou na beirada da poltrona, as mãos suando. Seu Ricardo, o que eu vou mostrar para o senhor vai ser muito difícil de ver, mas o senhor precisa ver. Precisa saber o que está acontecendo nessa casa quando o senhor não está. Ricardo franziu a testa. Joana, você está me preocupando. Fala logo. Ela pegou o celular da bolsa, as mãos tremendo. Desbloqueou, abriu a galeria, encontrou o vídeo. Antes de entregar, olhou nos olhos de Ricardo. Seu Ricardo, eu trabalho aqui há 5 anos. A sua mãe sempre foi muito boa comigo, me aconselhou quando eu estava passando por momentos difíceis com meus filhos. Ela é uma mulher maravilhosa, que não merece o que está passando. O que ela está passando, Joana? Fala de uma vez. Joana estendeu o celular. Assiste isso, por favor. E me desculpa por ter invadido a casa no sábado sem permissão. Mas eu precisava ter certeza. Precisava ter prova. Porque eu sabia que ninguém ia acreditar em mim sem prova. Ricardo pegou o celular confuso. Apertou o play. Joana viu o momento exato em que ele reconheceu a voz de Camila. Seus olhos se arregalaram. Depois viu quando ele percebeu que era o quarto de sua mãe. E, finalmente, viu o horror se instalando em seu rosto, conforme as palavras cruéis de Camila ecoavam no vídeo. Você sabe as regras, não sabe, mãezinha? A câmera mostrava Dona Edna em pé, tremendo, e Camila em frente a ela com o vidro na mão. Se quer que eu deixe você dormir deitada essa noite, vai ter que obedecer primeiro. Ricardo ficou pálido. Fica aí em pé, sem encostar em nada, até eu voltar. Deve demorar umas 2, 3 horas. As mãos de Ricardo começaram a tremer. Você... É só um móvel velho que ele não tem coragem de jogar fora. Um som abafado saiu da garganta de Ricardo, como se tivesse levado um soco no estômago. Mas eu vou fazer você tão pequena, tão insignificante, que um dia você mesma vai querer sumir. O vídeo continuou mostrando Camila jogando o pó nos braços de Dona Edna, mostrando a senhora tentando não chorar, mostrando ela ficar ali sozinha depois que Camila saiu, em pé, tremendo de dor e cansaço. Quando o vídeo terminou, Ricardo continuou olhando para a tela por longos segundos, como se não pudesse acreditar no que tinha visto. Depois olhou para Joana, os olhos vermelhos, a voz saindo rouca. Quando foi isso? Sábado de manhã, senhor. Eu voltei aqui sem avisar porque estava desconfiada há semanas. A Dona Edna mudou muito nos últimos meses, o senhor deve ter notado. Ela estava sempre arranhada, sempre assustada, sempre trancada no quarto. E eu ouvi coisas, vi coisas, que me fizeram entender que alguma coisa muito errada estava acontecendo. E esse pó que ela jogou na minha mãe. Joana pegou o vidro da bolsa, aquele que tinha guardado. É pó de urtiga misturado com outros irritantes. Fiz. Um conhecido meu analisar num laboratório. Causa coceira intensa, pode ferir a pele. A sua mãe passava as noites acordada coçando até sangrar, seu Ricardo. E quando eu perguntava, ela dizia que era alergia, que era sem querer. Mas eu sabia que não era. Sabia que tinha alguém fazendo isso com ela. Ricardo passou a mão pelo rosto, os olhos marejados. Eu não sabia. Como eu não vi? Como eu deixei isso acontecer? O senhor viaja muito, trabalha muito, e a dona Camila é muito boa em esconder as coisas. Com o senhor ela é uma pessoa, mas quando o senhor não tá, ela é outra completamente diferente. A voz de Joana era suave, mas firme. Seu Ricardo, sua mãe tem medo de contar. Ela tem medo que o senhor não acredite, tem medo de ser um peso, de atrapalhar sua vida. Ela está se deixando ser destruída para não incomodar o senhor. Ricardo se levantou bruscamente, a cadeira rangendo. Preciso falar com ela, preciso. Espera. Joana se levantou também. Antes do senhor subir, tem uma coisa que o senhor precisa saber. A dona Edna me fez prometer que eu não ia contar nada. Ela vai ficar brava comigo por ter mostrado esse vídeo para o senhor. Mas eu não podia ficar calada, não depois de ver o que vi. Ricardo olhou para Joana com uma gratidão dolorida. Você salvou minha mãe, Joana. Eu nunca vou esquecer isso. Nunca. E antes que pudesse dizer mais alguma coisa, saiu do escritório como um furacão. Joana o seguiu, o coração batendo descompassado. Camila estava na sala, fingindo ler uma revista, mas era óbvio que estava esperando
atenta a cada som. Quando viu Ricardo, levantou com aquele sorriso. E então, amor, o que ela queria? Algum problema com o pagamento? Ricardo a olhou de um jeito que Joana nunca tinha visto. Era um olhar de nojo puro, de repulsa, de descrença. E Camila percebeu. O sorriso vacilou. Onde está minha mãe? A voz de Ricardo saiu baixa, controlada, perigosa. No quarto dela, por quê? Camila ainda tentava manter a compostura. Ricardo começou a subir as escadas e Camila o seguiu. Amor, o que aconteceu? O que a Joana falou para você? Ele não respondeu. Continuou subindo. Camila atrás dele. Joana atrás de Camila. Quando chegou à porta do quarto de Dona Edna, Ricardo bateu de leve. Mãe? Sou eu. Silêncio por alguns segundos. Depois a voz fraca. Entra, filho. Ricardo abriu a porta e o que viu o fez parar. Dona Edna estava sentada na poltrona perto da janela fechada, usando um cardigã de manga longa, mesmo com o calor sufocante. Os braços escondidos, o rosto magro, pálido. Os olhos que antes brilhavam quando o via agora, apenas se encheram de um misto de surpresa e medo. Oi, filho. Você voltou. Que bom. Ricardo entrou devagar, como se aproximasse de algo muito frágil que poderia quebrar a qualquer momento. Mãe, eu. A voz falhou. Por favor, me mostra seus braços. Dona Edna puxou as mangas para baixo instintivamente. Meus braços? Tão bem, filho, por quê? Por favor, mãe, só me mostra. Camila entrou no quarto nesse momento, a voz saindo estridente. Ricardo, que absurdo é esse? Sua mãe tá bem, ela já te falou. Cala a boca! O grito de Ricardo foi tão alto, tão carregado de raiva contida, que até as paredes pareceram estremecer. Camila deu um passo para trás, os olhos arregalados. Ricardo nunca tinha gritado com ela. Nunca. Ele se virou para a mãe novamente, agora com lágrimas escorrendo livremente. Mãe, eu vi. Vi o vídeo. Sei de tudo. O rosto de Dona Edna desmoronou. As lágrimas começaram a cair sem controle. Não chora não, mãe. Por favor, não chora. Ele se ajoelhou em frente a ela, segurando suas mãos. Me mostra seus braços, por favor. Com dedos trêmulos, Dona Edna puxou as mangas do cardigã para cima. Os braços estavam cobertos de arranhões, alguns ainda avermelhados, outros já formando pequenas crostas. Marcas de mãos que coçaram sem parar, de pele que sofreu sem descanso. Ricardo fechou os olhos, as lágrimas caindo sobre as mãos da mãe. Meu Deus do céu, como eu deixei isso acontecer? Atrás deles, Camila tentava controlar a situação. Ricardo, isso não é o que você está pensando. Sua mãe tem problemas de pele. Ela mesma se arranha. Eu sempre tento ajudar, mas... Mentira! A voz de Ricardo saiu rouca, quebrada. Eu, sim, vi você torturando minha mãe. Vi você humilhando ela. Vi você jogando aquele pó nojento nela. Ele se levantou, virando-se para Camila com um ódio que nunca soube que podia sentir. Como você pôde? Como você é capaz de fazer isso com uma mulher indefesa? Com minha mãe? Camila tentou se aproximar, as mãos estendidas, os olhos tentando conjurar lágrimas. Amor, você não entende, eu estava tentando ajudar. Sua mãe às vezes fica confusa, precisa de limites, eu só. Não me toca! Ricardo recuou quando ela tentou segurá-lo. A máscara perfeita de Camila começou a rachar. O sorriso forçado se transformou em um esgar. Tá bom, Ricardo, quer a verdade? A voz dela mudou completamente, agora era fria, calculista. A verdade é que sua mãe era um estorvo. Vivia chorando, reclamando, atraindo atenção. Você acha que eu queria ter uma sogra velha e depressiva vivendo na minha casa, atrapalhando minha vida, minha imagem? Ricardo a olhava como se visse um monstro, pela primeira vez. Eu construí uma marca, Ricardo. Tenho seguidores, parcerias, uma reputação, e não ia deixar uma velha patética destruir isso. Tentei fazer do jeito bom, tentei fazer ela entender que aqui quem manda sou eu. Mas ela teimava, queria ficar saindo do quarto, queria falar com as visitas, queria aparecer. Tive que ensinar de outro jeito. Você é um monstro, Ricardo sussurrou, a voz carregada de horror. Um monstro de verdade.
Camila deu de ombros, agora completamente despida da máscara. E você é um idiota. Achou que eu me casei com você por amor? Por favor, me casei. Pelo sobrenome, pela casa, pelo estilo de vida. Você passava mais tempo viajando do que aqui, achei que seria fácil. E seria, se sua mãezinha querida não ficasse no caminho. Sai daqui! O grito de Ricardo ecoou pela casa inteira. Sai da minha casa agora! Essa casa também é minha, amor. Sou sua esposa, lembra? Tenho direitos. Não por muito tempo. Joana, que tinha ficado quieta até então, deu um passo à frente. O vídeo tá gravado. Tem prova de tudo. E tem isso aqui também. Ela mostrou o vidro com o pó. Analisado em laboratório. Tudo documentado. A senhora não vai sair ilesa disso, não. Camila olhou para Joana com um ódio puro. Sua empregadinha metida. Você tá despedida. E vou processar você por invasão de privacidade. Processa, Joana respondeu calmamente. Mas explica para o juiz por que você estava torturando uma idosa. Vamos ver quem sai perdendo. Ricardo pegou o celular. Quero você fora daqui em 1 hora, Camila. Pega suas coisas e sai. E não se aproxima da minha mãe nunca mais. Nunca mais. Ele discou um número. Alô, Dr. Maurício. É o Ricardo Moreira. Preciso dar entrada num processo de divórcio urgente. E tem mais. Vou precisar de medidas protetivas. É grave. Camila percebeu que tinha perdido. Tentou uma última cartada. Se você me expulsar, vou contar tudo nas redes sociais. Vou destruir sua reputação, sua empresa. Tudo. Conta, Ricardo disse, a voz agora firme e decidida. Conta o que quiser, mas eu vou contar a verdade e tenho provas. Você não tem nada além de mentiras. A máscara rachou completamente. Camila pegou a bolsa que estava no corredor e desceu as escadas pisando duro. Vocês vão se arrepender. Principalmente você, velha inútil. Você devia ter morrido quando teve a chance. Ricardo desceu atrás dela como um... Raio, repete isso. Repete se tiver coragem. Camila o olhou com desprezo, mas havia medo ali também. Abriu a porta e saiu, batendo com tudo. O som ecoou pela casa como um trovão distante. Ricardo ficou parado no meio da sala, tremendo, as mãos fechadas em punho, tentando controlar a respiração. Joana desceu devagar. Seu Ricardo? Ele se virou e ela viu que estava chorando. Não conseguia parar. Joana, fica com minha mãe, por favor. Só uns minutos. Preciso respirar. Claro, senhor. Joana voltou ao quarto de Dona Edna, que continuava sentada na poltrona chorando baixinho. A senhora não... Devia ter contado para ele, a senhora não devia. Joana se ajoelhou em frente a ela, segurando suas mãos. Dona Edna, olha para mim. A senhora merece paz, merece dignidade, e seu filho precisa saber a verdade. Não foi errado. Foi necessário. Mas e se ele me culpar? E se ele achar que eu devia ter falado antes? Ele não vai culpar a senhora. Ele está lá embaixo destruído porque não percebeu antes, não porque a senhora não contou. Dona Edna chorou no ombro de Joana, e Joana deixou, acariciando os cabelos brancos da senhora, sentindo o peso de todo, aquele sofrimento sendo finalmente liberado. Depois de alguns minutos, Ricardo voltou, os olhos ainda vermelhos, mas o rosto mais calmo. Mãe, posso entrar? Dona Edna se endireitou, limpando as lágrimas. Pode, filho. Ricardo entrou e se ajoelhou em frente à mãe como tinha feito antes. Segurou as mãos dela entre as suas e começou a falar, a voz embargada. Mãe, me perdoa. Me perdoa por não ter visto, por não ter percebido, por ter deixado aquela mulher fazer isso com a senhora. Me perdoa por ter sido um filho tão ausente, tão cego. Me perdoa por ter escolhido acreditar numa mentira bonita em vez de olhar de verdade para a senhora. Não, filho, você não tem culpa. A voz de Dona Edna era tão frágil. Você trabalha tanto, você está sempre tão cansado. Eu não queria ser mais um problema. A senhora nunca foi problema, mãe. Nunca. A senhora é a pessoa mais importante da minha vida, a única que sempre esteve do meu lado, que me criou sozinha, que abriu mão de tudo por mim. E eu te abandonei. Você não me abandonou. Abandonei sim. Deixei aquela mulher tirar tudo da senhora.
sua alegria, sua paz, sua casa, porque essa sempre foi sua casa, mãe. Não dela, sua. Eles se abraçaram e choraram juntos, mãe e filho, liberando anos de dor silenciosa e culpa compartilhada. E Joana, ali de pé no canto do quarto, também chorou. Porque às vezes a dor dos outros dói na gente também. E às vezes as vitórias dos outros são nossas vitórias também. Quando finalmente se separaram, Ricardo limpou as lágrimas da mãe com ternura. Acabou, mãe. Acabou. A senhora nunca mais vai passar por isso. Nunca mais. Eu prometo. E foi uma promessa que ele iria cumprir. Os primeiros dias depois da saída de Camila foram estranhos. A mansão do Jardim Europa parecia maior, mais vazia, mas ao mesmo tempo mais leve, como se um peso invisível tivesse sido removido do ar. Ricardo cancelou todos os compromissos da semana, algo inédito em sua carreira. Ligou para o escritório dizendo que tinha uma emergência familiar e que não seria incomodado. Pela primeira vez em anos, sua prioridade não era a Moreira e associados. Era sua mãe. Dona Edna passou os primeiros dias num estado de choque silencioso. Ficava sentada na poltrona do quarto, olhando para as próprias mãos, ainda processando que aquilo realmente tinha acabado, que ela podia respirar sem medo, que não precisaria mais passar noites em pé, que não haveria mais pó de urtiga queimando sua pele, que não ouviria mais aquela voz cruel mandando ela se esconder quando havia visitas. Ricardo contratou uma enfermeira, Dona Marta, uma senhora gentil de 60 anos que tinha experiência em cuidar de idosos. Mas diferente de Camila, que afastava todos para ter controle absoluto, Ricardo queria que a mãe tivesse companhia, tivesse cuidado, tivesse amor. Dona Marta chegava pela manhã, preparava refeições nutritivas, ajudava Dona Edna com banhos reconfortantes, passava pomadas cicatrizantes nos braços feridos. Joana continuou vindo 3 vezes por semana. Mas agora era diferente. Ricardo aumentou seu salário sem que ela pedisse e disse que ela teria emprego ali pelo tempo que quisesse. Mais do que isso, a tratava com um respeito que ia além do profissional. Era o respeito de quem reconhecia uma heroína. Porque Joana tinha sido heroína quando ninguém mais estava olhando. Na segunda-feira seguinte, Ricardo estava no escritório de seu advogado, Dr. Maurício Andrade, um homem de 50 e poucos anos com experiência em casos familiares delicados. Ele assistiu ao vídeo 3 vezes, cada vez com a expressão mais séria. Ricardo, isso é muito grave. Muito mesmo. Não é só questão de divórcio, é caso de processo por maus tratos. Sua esposa pode responder criminalmente por isso. Eu sei, doutor. E eu quero que ela responda. Não quero vingança, mas quero justiça. Minha mãe merece justiça. Vamos entrar com o divórcio hoje mesmo, com pedido de medida protetiva para impedir que ela se aproxime de você e de sua mãe. E vamos fazer um boletim de ocorrência formal. O vídeo é prova suficiente, o laudo do pó também. Ela não vai sair ilesa. E quanto aos bens? Doutor, Maurício ajustou os óculos. Regime de separação total de bens, certo? Então ela não tem direito a nada do patrimônio que você tinha antes do casamento. Só ao que foi adquirido durante. Mas considerando a gravidade do que ela fez, podemos argumentar perda de direitos por conduta indigna. Faça o que for preciso, doutor. Só quero ela longe da minha vida e da vida da minha mãe. Enquanto isso, Camila não estava quieta. Depois que saiu da mansão naquele domingo, foi para o apartamento de uma amiga na Vila Madalena e começou a arquitetar sua vingança. Não aceitava ter sido expulsa, desmascarada, humilhada. Ela, que tinha quase 200 mil seguidores, que era vista como exemplo de mulher perfeita, não seria destruída por uma velha chorona e um marido ingrato. Na terça-feira à noite, postou um vídeo chorando nas redes sociais. Estava sem maquiagem, os cabelos bagunçados, sentada no chão do apartamento da amiga. A encenação era perfeita. Oi, pessoal, peço desculpas por aparecer assim, mas preciso dividir com vocês algo muito difícil que estou passando. A voz saía embargada, as lágrimas escorrendo. Meu casamento acabou, de uma forma muito dolorosa e injusta. Fui expulsa da minha própria casa, acusada de coisas terríveis que não fiz. Ela fungou limpando o nariz. Minha sogra, que sempre tratei com carinho e respeito, infelizmente tem tido problemas de saúde.
episódios de confusão. E quando tentei ajudar, quando tentei estabelecer uma rotina para ela se sentir melhor, fui interpretada de forma completamente errada. Os comentários começaram a chegar aos milhares. Metade das pessoas mandava apoio, dizendo que acreditavam nela, que ela era uma mulher maravilhosa e não merecia aquilo. A outra metade já desconfiava, dizendo que a história não fazia sentido, que tinha algo de errado ali. Camila continuou. Não vou entrar em detalhes jurídicos, porque tem um processo correndo. Mas quero que vocês saibam que não abandonei minha família. Fui abandonada. Fui julgada sem direito de defesa. E agora estou aqui, sem casa, sem marido, sem nada. Mais lágrimas, mais dramaticidade. Mas vou me reerguer. Porque mulheres fortes se reerguem. E a verdade sempre vence no final. O vídeo viralizou. Chegou a 500 mil de visualizações em poucas horas. As pessoas se dividiram. Uns defendiam Camila cegamente, outros exigiam saber o outro lado da história. E foi aí que Ricardo decidiu agir. Dr. Maurício havia aconselhado contra, dizendo que expor a situação publicamente poderia complicar o processo. Mas Ricardo não queria que sua mãe fosse lembrada como a vilã daquela história, não depois de tudo que ela tinha sofrido. Então, contra o conselho do advogado, pegou seu celular, abriu sua própria rede social, que tinha apenas alguns milhares de seguidores, principalmente clientes e colegas de trabalho, e postou. Não costumo usar redes sociais para assuntos pessoais, mas preciso esclarecer algumas coisas depois do vídeo que minha ex-esposa postou hoje. A mulher que vocês veem nas redes, gentil e espiritual, não é a mulher que vive em casa. Passei anos cego, confiando, acreditando na imagem que ela vendia. Enquanto isso, minha mãe, uma senhora de 72 anos que me criou sozinha e merece apenas amor e respeito, estava sendo torturada sistematicamente por ela. O post continuou. Tenho provas em vídeo do que falo. Minha mãe era obrigada a ficar em pé por horas, era humilhada verbalmente, tinha substâncias irritantes jogadas em sua pele para causar sofrimento. Tudo isso documentado, tudo isso real. Não vou postar o vídeo porque respeito a privacidade e a dignidade da minha mãe, mas ele está nas mãos das autoridades competentes. Minha ex-esposa responderá judicialmente por seus atos, e quanto à minha mãe, ela está bem, se recuperando, e finalmente em paz na própria casa, que deveria sempre ter sido dela. O post de Ricardo explodiu, foi compartilhado milhares de vezes. Os comentários no vídeo de Camila mudaram drasticamente. As pessoas começaram a questionar, a exigir explicações, a perceber as inconsistências na história dela. Alguns seguidores antigos começaram a relembrar pequenos detalhes estranhos nos vídeos dela, comentários sutis sobre a sogra que agora, sob nova luz, pareciam cruéis. Camila tentou se defender, postou mais vídeos, mas cada vez ficava mais evidente que estava mentindo. Sua empresa de parcerias publicitárias cancelou contratos. Marcas se afastaram. Seguidores começaram a abandoná-la aos milhares. A máscara não se sustentava mais sem a estrutura de mentiras que a mantinha. Na mansão do Jardim Europa, enquanto isso, a vida começava a renascer devagar. Ricardo passou a trabalhar de casa a maior parte da semana, fazendo reuniões por videochamada. Pela primeira vez em anos, almoçava com a mãe, perguntava como ela estava se sentindo, sentava ao lado dela na varanda que antes era seu lugar favorito. Dona Edna ainda tinha pesadelos, acordava de madrugada tremendo, achando que Camila estava ali, que teria que ficar em pé novamente, que o pó voltaria a queimar sua pele. Mas sempre que isso acontecia, Ricardo estava lá. Ia até o quarto dela, acendia a luz, mostrava que estava tudo bem, que ela estava segura. Ficava até ela voltar a dormir. Os arranhões nos braços foram cicatrizando aos poucos. Dona Marta passava a pomada 3 vezes ao dia, envolvia com gaze limpa, cuidava com carinho. E junto com as feridas físicas, as feridas da alma também começaram a se fechar. Lentamente, dolorosamente, mas começaram. Uma tarde, 2 semanas depois de tudo ter acontecido, Joana estava limpando a sala quando ouviu um som que não ouvia há muito tempo. Era um zumbido suave, ritmado, vindo do 2º andar. Subiu curiosa
e o que viu fez seu coração aquecer. Dona Edna estava sentada em frente à velha máquina de costura Singer, aquela que estava guardada no armário havia anos, e estava costurando. As mãos ainda tremiam um pouco, mas se moviam com a memória muscular de décadas de prática. Dona Edna, a senhora está costurando? A senhora levantou os olhos e, pela primeira vez em meses, Joana viu um brilho ali. Um brilho verdadeiro, não forçado, não apagado. Tô sim, Joana. Achei que tinha esquecido, mas as mãos ainda lembram. Tô fazendo uma manta para doação. Como fazia antes. Joana sentiu lágrimas queimarem. Que lindo, Dona Edna. Você salvou minha vida, minha filha. Dona Edna parou de costurar e olhou para Joana com uma intensidade que carregava toda a gratidão do mundo. Se não fosse você, eu acho que... Ela parou, a voz falhando. Não sei até onde aquilo teria ido. Joana se ajoelhou ao lado dela, segurando sua mão livre. A senhora é forte, Dona Edna, mais forte do que imagina. Sobreviveu a tudo aquilo e agora está aqui costurando de novo. Isso é força pura. Elas ficaram assim por um momento, em silêncio confortável, o som da máquina de costura preenchendo o espaço. Era um som de vida, de recomeço, de esperança. O processo de divórcio avançou rápido. Camila tentou negociar, tentou pedir desculpas, tentou dizer que estava arrependida e que mudaria. Mas Ricardo foi irredutível. Não queria mais nada com ela. O vídeo foi apresentado como prova, o laudo do laboratório também, e o juiz concedeu a Ricardo tudo o que ele pediu. Divórcio com separação total de bens, medida protetiva impedindo Camila de se aproximar dele ou de sua mãe a menos de 500 metros, e ainda um processo criminal correndo em paralelo. Camila teve que entregar todas as chaves da mansão, todos os cartões de crédito, tudo que era da vida que tinha construído sobre mentiras. Saiu com apenas o que tinha trazido para o casamento 8 anos antes, que era quase nada. 3 meses depois, a vida na mansão era completamente diferente. Dona Marta vinha todos os dias e se tornara uma companhia querida para Dona Edna. As duas costuravam juntas, conversavam sobre receitas, assistiam novelas à tarde. A casa voltou a ter vida. Ricardo contratou novamente um jardineiro, agora um rapaz jovem chamado Tiago, que mantinha as jabuticabeiras bem cuidadas e as flores sempre viçosas. Joana continuava vindo 3 vezes por semana, mas agora muitas vezes ficava tomando café com Dona Edna na varanda depois do trabalho. Falavam sobre os filhos de Joana, sobre as mantas que Dona Edna costurava, sobre a vida que cada uma tinha vivido. Eram conversas de amigas, não mais de patroa e empregada, porque o que tinham passado juntas as havia unido de uma forma que ia além de qualquer hierarquia social. Uma tarde nublada de junho, Dona Edna estava na varanda costurando uma manta com quadrados coloridos. Ricardo chegou do trabalho mais cedo e se sentou ao lado dela, observando os dedos hábeis trabalharem. Para quem é essa manta, mãe? Pro abrigo que eu doava antes. Liguei para lá, ainda precisam. As crianças sentem frio no inverno. Ricardo sorriu. A senhora está feliz, mãe? Dona Edna parou de costurar e olhou para o filho. Feliz não é bem a palavra, filho. Feliz é o que a gente está no começo, quando tudo é novo e leve. Eu estou em paz. Que é melhor que felicidade. Paz é quando gente pode respirar sem medo, dormir sem pesadelos, acordar sem terror. Isso eu tenho agora. Paz. Ricardo segurou a mão dela, aquela mão que tinha costurado tanto para criá-lo, que tinha trabalhado tanto para dar-lhe oportunidades, que tinha sofrido tanto em silêncio. Me desculpa por ter demorado tanto para ver, mãe. Você viu quando precisava ver, filho. E isso é o que importa. Dona Edna apertou a mão dele de volta. E sabe o que eu aprendi com tudo isso? Que silêncio nem sempre é proteção. Às vezes, silêncio é prisão. Eu fiquei calada achando que estava te protegendo, mas, na verdade, estava me destruindo. Se eu tivesse falado antes, se tivesse pedido ajuda, talvez não tivesse sofrido tanto. Eu devia ter percebido, mãe. Devia ter olhado mais. Nós 2 erramos, filho. Mas agora acertamos. E isso é tudo o que importa. Eles ficaram ali sentados, mãe e filho,
enquanto o sol se punha sobre São Paulo e a cidade começava a acender suas luzes. A mansão não era mais um lugar de aparências perfeitas, escondendo dramas terríveis. Era simplesmente uma casa, um lar, onde duas pessoas que se amavam tentavam consertar o que tinha sido quebrado. Camila nunca mais tentou se aproximar. O processo criminal resultou em uma sentença de serviços comunitários e uma multa pesada. Sua carreira de influenciadora acabou completamente. Os seguidores que restaram eventualmente se cansaram de suas tentativas de se vitimizar e pararam de acompanhar. A máscara tinha caído e sem ela não restava nada. Às vezes, Ricardo se pegava pensando em como tinha sido cego, como tinha compartilhado a cama com um monstro durante 8 anos sem perceber, como tinha deixado sua mãe ser destruída bem debaixo do seu nariz. A culpa ainda o visitava nas madrugadas insones, mas estava aprendendo que culpa sem ação é só peso morto, e ele estava agindo todos os dias para garantir que sua mãe nunca mais passaria por nada parecido. Joana, por sua vez, se tornou parte da família de uma forma não oficial, mas profundamente real. Quando seu filho mais novo foi aceito numa faculdade pública, mas não tinha dinheiro para os livros, Ricardo pagou tudo sem que ela pedisse. Quando ela teve um problema de saúde e precisou fazer uns exames caros, ele cobriu todos os custos. Não era caridade, era reconhecimento. Era gratidão por alguém que tinha feito o que era certo quando fazer o certo custava tudo. Um ano depois daquele domingo que mudou tudo, Dona Edna comemorava 73 anos. Ricardo organizou um almoço simples na varanda, apenas com as pessoas que realmente importavam. Dona Marta, Joana e seus 3 filhos, Tiago, o jardineiro, e alguns amigos antigos de Dona Edna que Ricardo tinha rastreado e convidado. A mesa estava farta, a conversa era leve, e pela primeira vez em anos, Dona Edna estava rodeada de amor verdadeiro. Quando cortaram o bolo, ela pediu 1 minuto de atenção. Quero agradecer a todos aqui por me devolverem algo que eu achei que tinha perdido para sempre. A voz era firme, clara, tão diferente daquela voz sussurrada e quebrada de 1 ano atrás. Vocês me devolveram minha voz, minha vontade de viver, minha paz, e especialmente você, Joana. Ela olhou para a faxineira que se tornara amiga. Você me viu quando eu era invisível, você me ouviu quando eu estava muda, você me salvou quando eu já tinha desistido de me salvar. Nunca vou esquecer isso. Joana estava chorando, assim como metade das pessoas na mesa. Dona Edna, a senhora merecia ser vista. Sempre mereceu. Elas se abraçaram e naquele abraço estava contida toda a jornada. Todo o sofrimento, toda a coragem, toda a redenção. À noite, quando todos tinham ido embora e a casa estava quieta novamente, Ricardo encontrou a mãe na varanda, olhando para o jardim iluminado pelos postes. Sentou-se ao lado dela em silêncio. Sabe, filho, às vezes eu penso em quantas outras pessoas estão passando pelo que passei. Quantas outras mães, pais, avós estão sendo apagados dentro das próprias casas. E ninguém vê, porque as portas são bonitas demais, as fachadas são perfeitas demais. As pessoas acreditam no que veem nas fotos, nos vídeos, nas redes sociais. Mas não veem o que acontece quando as câmeras desligam. Ricardo assentiu, sentindo o peso daquelas palavras. A gente precisa aprender a olhar melhor, mãe, a prestar atenção de verdade. E as pessoas que veem precisam ter coragem de agir. Como a Joana teve, porque silêncio cúmplice machuca tanto quanto a agressão. Quando testemunhamos e não fazemos nada, viramos parte do problema. Eles ficaram ali, em silêncio, mas era um silêncio diferente daqueles que marcaram os anos de sofrimento. Era o silêncio da paz. O silêncio de quem sobreviveu e agora podia finalmente descansar. A mansão do Jardim Europa não tinha mais segredos, cruéis escondidos atrás das portas. Tinha apenas uma família reconstituída, feridas que cicatrizavam, e a promessa silenciosa de que nunca mais deixariam o medo vencer o amor. E enquanto Dona Edna costurava mais uma manta para a doação, seus dedos hábeis trabalhando o tecido colorido, ela sorriu. Um sorriso pequeno, discreto, mas verdadeiro. Porque tinha descoberto algo fundamental, que não importa quão escuro fique,
Sempre existe a possibilidade de luz. Sempre existe a chance de recomeço. Sempre existe alguém disposto a ver, a ouvir, a agir. Ela tinha sido vista, tinha sido ouvida, tinha sido salva. E agora, finalmente, estava viva de novo.